Igreja Presbiteriana da Reforma no Brasil. Palavra do dia. Quantos nesta noite querem ouvir Deus falar? Então abra sua Bíblia juntamente comigo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo 32, versículo 32. Palavra da vida nesta noite está nesse texto. E o tema é a luta da vitória. Repita comigo: a luta da vitória. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-te, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua bênção sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da tua presença, ouvindo a tua palavra e sermos fortalecidos e instruídos através dela. Que nesta noite o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, nesta noite com a certeza da vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos, o tema dessa noite é a luta da vitória. E quando nós olhamos para esse texto, às vezes a gente fica imaginando, né? Meu Deus, como, né, que um homem pode lutar com o próprio Deus? Às vezes eu fico imaginando a cena, né, de Jacó. O texto fala que ele lutou a noite inteira com o homem. No texto em hebraico aqui diz o anjo do Senhor, né? Quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Então aqui nós vemos que Jacó lutou a noite inteira com o próprio Deus, né? E o texto diz que neste momento dessa luta ali, o anjo do Senhor diz: me deixe ir, né? Me deixe ir. E Jacó falou: olha, eu não vou largar você enquanto você não me abençoar. Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar.
Imagina a luta, né, meus irmãos? Imagina a situação. Agora, trazendo, meus irmãos, esta palavra para os nossos dias atuais, nós sabemos que todos nós aqui temos luta. Quem não tem luta aqui, levanta a mão. Todos aqui temos as nossas lutas, né? Seja uma luta espiritual, seja uma luta física, né? Seja uma luta financeira, ideológica, existencial, profissional. A vida do ser humano, e principalmente daquele que serve a Deus, é uma vida de constante luta. A vida é uma luta desde o nascimento até o último suspiro. Nós lutamos para viver. Mas o interessante, meus irmãos, que muitas vezes o ser humano, ele vive lutando de uma forma errada. Às vezes ele vive em uma constante luta, lutando, como muitas vezes nós falamos, né? Nós vivemos dando murros em pontas de faca e acabamos nessa luta nos machucando ainda mais e não tendo nenhum resultado do tanto que nós já batalhamos, do tanto que nós lutamos. E por isso, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui nos vai ensinar nesta noite como nós devemos batalhar, como nós devemos lutar para que esta luta não seja uma luta de derrota, mas seja uma luta de vitória. Que as nossas batalhas, que as nossas lutas do dia a dia possamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos ver aqui através desse texto, né, como nós podemos lutar, né, para obtermos então a vitória da parte de Deus. Versículo 23 e versículo 24. O versículo 23 e o versículo 24 nos diz assim: tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Note aqui que Jacó ficou sozinho. Ele abriu mão de tudo que ele possuía e todos os seus bens, a sua esposa, suas esposas, os seus servos, tudo aquilo que ele possuía, ele abriu mão e ele fez atravessar, né? O texto diz aqui que ele fez passar além do ribeiro e ele ficou ali naquele local sozinho. O que esse versículo está nos ensinando? Que nós precisamos lutar a luta da renúncia. Repita comigo: renúncia. O texto diz: fez passar tudo o que pertencia. Nós estamos prontos a abandonar tudo o que nós temos e tudo o que somos, meus irmãos. Nós estamos aptos a isso. Nós estamos preparados para renunciar tudo o que nós somos para alcançarmos então a vitória. Muitas vezes nós não recebemos o favor de Deus e não somos vitoriosos nas nossas batalhas porque nós não renunciamos o nosso eu. Nós não renunciamos aquilo que nós somos. Nós não renunciamos os nossos desejos e as nossas vontades. Aqui nós vemos Jacó abrindo mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, e ainda mais, ele abriu mão do seu próprio eu. Ele reconheceu diante de Deus quem ele era. Ele abriu o seu coração diante de Deus, dizendo qual era o seu nome. Quando o anjo perguntou qual é o seu nome, ele respondeu: meu nome é Jacó. E Jacó, e meus irmãos, no hebraico significa usurpador. Então ele falou: eu sou usurpador. Ele reconheceu ali, né, que ele roubou a primogenitura do seu irmão, ele enganou seu pai, ele era ali um usurpador da bênção que seria para o seu irmão, ele tomou. Então ele abriu seu coração diante de Deus, dizendo: olha, eu sou isso.
e tudo aquilo que eu tenho eu entrego em tuas mãos. Então, se nós quisermos lutar e sermos vitoriosos, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus e renunciar tudo que está dentro de nós. Amém? Então, a renúncia, meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender. O texto diz que ficando ele só, ficando ele só, às vezes Deus nos quer colocar a sós. Às vezes Deus quer nos colocar em um lugar onde somente você e Ele terá um momento de relacionamento. Assim como Deus fez com Moisés, que foi sozinho no monte, assim como Jesus ficou só no Getsêmani, assim como aquela mulher adúltera ficou só com Jesus Cristo, assim o Senhor muitas vezes quer que eu e você fiquemos a sós com Ele, esvaziando-nos de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, e nos prostrando diante dEle, verdadeiramente com o nosso coração aberto e renunciado. Amém? Você quer ser vitorioso em suas lutas? Renuncie a si mesmo, entregue a sua vida a Jesus por completo, abra o seu coração, expõe tudo aquilo que está lá dentro, diga: Senhor, eu entrego tudo que eu sou, eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego todos os meus desejos e as minhas vontades. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 25, você que está aí acompanhando, versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. A segunda luta que nós devemos travar aqui, meus irmãos, é a luta do toque. Repita comigo: a luta do toque. Numa luta, há certas áreas em que, uma vez tocadas, nós ficamos vulneráveis. Nessas lutas, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, muitas vezes o Senhor vai tocar naquela ferida. O Senhor vai tocar naquele lugarzinho onde precisa ser mexido, onde muitas vezes nós não queremos mexer. Nesse momento onde Deus ele tem esta intimidade com você e tem essa permissão para que você abra seu coração para Ele entrar, Ele em certos momentos, meus irmãos, vai tocar em áreas da sua vida que muitas vezes você não quer que toque. Assim como Isaías, ele orava no templo e ele foi tocado com uma brasa viva aonde? Nos seus lábios. Por quê? Porque Isaías reconheceu diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a sua boca precisava ser purificada. Então o Senhor tocou com uma brasa viva na boca de Isaías. E o Senhor conhece quais são as áreas da nossa vida que precisa ser mudada, que precisa ser tocado por Ele, que precisa ser ali mexido, para que haja uma cura, para que haja uma libertação, para que haja uma verdadeira transformação em nossas vidas. Então, se nós quisermos ter vitória nas lutas que nós travamos, nós precisamos permitir o Senhor nos tocar nas áreas que precisam ser mudadas. Amém, meus irmãos?
Deus quer nos tocar, assim como o cirurgião toca o corpo enfermo, assim como o pianista toca o teclado, assim como o pintor toca na tela, assim como a dona de casa com as suas mãos arruma o seu lar e organiza todas as coisas no seu lugar. Da mesma forma, Deus quer tocar a nossa vida com a sua graça, nos moldando e nos transformando pelo seu grande e infinito amor. Amém? Então nós precisamos travar esta luta do toque, permitir que o Senhor nos toque, para que possamos ser abençoados. Amém? Versículo de número 26 continua dizendo: disse este quem? O anjo do Senhor, né? Disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. E Jacó então continua dizendo: não te deixarei ir, se não, note bem aqui, Jacó já tinha renunciado o seu eu. Jacó acabou de ser tocado na sua coxa, deixando ele, deixa que eu chuto, né? Deixou ali ele manquetola, o texto diz. E o texto aqui diz que mesmo assim, mesmo com o seu ego totalmente ferido ali, com a sua perna tocada, com a sua coxa tocada ali, mesmo assim, ele estava lutando com o anjo do Senhor e disse: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. O que nos mostra esse versículo, meus irmãos? O que nos mostra esse texto? Qual era a terceira luta que Jacó estava lutando ali? A luta da persistência. Fala para o seu irmão: você tem sido persistente? Você tem sido perseverante? Ou você tem desanimado na primeira batalha? Você tem sido ali que nem, como diz o ditado, né? Que nem a mulher do pioio, ou que nem, a mulher do feijão. Quem conhece a história da mulher do feijão? Conhece? Não? O marido chegou em casa e fez assim: estou sentindo um cheiro de feijão queimado. E a mulher falou: não, marido, não queimei feijão não. Queimou? Não queimei feijão. Queimou sim, estou sentindo o cheiro. E aquilo, irmãos, gerou um transtorno tão grande que tiveram que chamar o pastor, que já estava cada um para um canto, e ela ali persistente, falando: não queimou. E o marido queimou. O pastor chegou, conversou, orou, fizeram as pazes, né? Fizeram as pazes. Aí já que o pastor olhou, falou: tá tudo bem, tudo tranquilo. Quando o pastor vai saindo embora, despediu: amém, irmãos, fique com Deus, fique na paz, eu estou indo. E aí o marido: mas que o feijão queimou. Então às vezes nós precisamos ser persistentes assim, né? Não com o esposo e com a esposa, né? Nós temos que ser persistentes com Deus, na nossa fé, né? Nós precisamos ser assim. Às vezes a gente persevera em tantas outras coisas, né? A gente tem tanta força de vontade para tantas outras coisas, mas para ser abençoado às vezes a gente não tem força, né? A primeira luta a gente desanima. Seja persistente. O texto aqui nos diz, meus irmãos, que ele falou: olha, eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Ele estava ali machucado emocionalmente e fisicamente, e mesmo assim ele estava ali lutando com o anjo. E ele falou: não vou deixar enquanto você não me abençoar. É assim que nós devemos agir, meus irmãos. Eu não vou desistir, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de buscar, eu não vou deixar de congregar, eu vou estar sempre na presença de Deus, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai me abençoar.
Então, meus irmãos, a luta da renúncia, do toque e a luta da persistência é o que precisa ser constante em nossa vida. Amém? Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. A quarta luta aqui que Jacó teve que lutar foi a luta da transparência. Como eu disse há pouco, né? Ele precisou ser transparente com Deus. Jacó aqui é confrontado consigo mesmo através desta pergunta: como te chama? Como eu disse para os irmãos, o nome de Jacó significava usurpador. Usurpador. E Deus ali, através daquele anjo, faz essa pergunta por quê? Porque ele queria ver se Jacó era sincero diante dele. Assim também Deus quer que nós sejamos transparentes diante dele. Será que Deus já não sabia qual era o nome de Jacó? Sabia, meus irmãos. Será que Jesus, quando olhou para aquele cego na beira do caminho, né, não sabia que ele estava querendo ser curado? E mesmo assim ele perguntou: o que queres que eu te faça? Tem umas perguntas às vezes que Deus faz, que Jesus faz, que às vezes fica pensando, mas Jesus não sabia, né, da necessidade daquele homem, daquela mulher? Será que Jesus não sabe da minha, da sua necessidade, meu irmão? Jesus sabe, mas Ele quer que nós abramos o nosso coração e possamos ser transparentes com Ele, dizendo: olha, é isso que está acontecendo comigo, é isso que está acontecendo comigo, é este o meu nome. E a resposta de Jacó aqui foi uma confissão do seu pecado para o próprio Deus, porque ele ali confessou que ele roubou, usurpou a primogenitura do seu irmão. Então, ser transparente é dizer a Deus quem nós somos. O que mais agrada a Deus é um coração contrito, humilde e transparente. Você quer receber vitória nas suas batalhas? Seja transparente com o Senhor. Abra seu coração. E a quinta luta está no versículo de número 28. A quinta e última está no versículo 28 e 29, que diz assim: então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois com príncipe lutaste com Deus, como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize-lhe, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. A quinta luta, meus irmãos, é a luta da conquista. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Jacó alcançou a graça de ser mudado de um enganador para um príncipe. Isso é algo que só Deus pode fazer, meus irmãos. Só Deus pode transformar a nossa história. Só Deus pode transformar a sua realidade. Só Deus pode transformar a nossa vida. E às vezes, meus irmãos, nós vemos pessoas dizendo: não, aquele ali não tem jeito, aquele ali não tem mais solução. Tem sim. Deus pode transformar histórias, Deus pode transformar vidas, Deus pode me mudar e te mudar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez isso, continua fazendo e sempre fará, até que Ele volte. Então o texto diz: e o abençoou ali. Jacó ainda deveria estar um pouco atordoado, dolorido, e ainda assim ele perguntou: como te chamas? E tudo o que ele ouviu foi: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo ele foi abençoado. A luta da conquista. Para conquistarmos é preciso lutar. Eu sempre digo, meus irmãos, que nada cai do céu.
A única coisa que caiu do céu foi o diabo. A única coisa que caiu do céu foi o diabo. Mas aquilo que nós precisamos da parte de Deus, nós precisamos lutar. Sem luta não tem vitória. E esta luta consiste em renúncia, em permitir que Deus nos toque, persistência, transparência e tomar posse da bênção dele sobre a nossa vida. Então a palavra de vida para o seu coração nessa noite é essa, meus irmãos. Assim como Jacó foi insistente diante de Deus e lutou até que fosse abençoado, também nós, como somos nesta noite convidados, a lutar diante de Deus até que Ele nos abençoe, abrindo nosso coração diante dEle, reconhecendo quem nós somos diante dEle, com humildade, sendo transparentes diante dEle, e Ele certamente nos abençoará. O que você precisa de Deus? Qual tem sido a sua luta? Ou quais têm sido as suas lutas? Você tem lutado de qual forma? De que jeito? Será que você tem lutado com as armas certas? São essas armas que você tem colocado em prática nas suas lutas? Se não, deixo aqui esta receita de Deus para o seu coração, para que assim quando você enfrentar as suas lutas, aplique elas em sua vida e Deus lhe dará a vitória. Amém? Assim como Jacó foi vitorioso, nós também seremos, em nome de Jesus. Entregue agora as suas lutas diante do Senhor. Pai querido e bendito, nós acabamos de ouvir a tua santa e bendita palavra. Nós acabamos de ouvir aqui, Senhor, o texto onde Jacó lutou com o Senhor e prevaleceu. Por isso, meu Deus, nós temos certeza de que se nós lutarmos, Senhor, com renúncia, permitindo que o Senhor nos toque, com persistência, com transparência, o Senhor nos dará a vitória. Por isso, meu Deus, queremos entregar agora tudo em tuas mãos. Queremos entregar o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Seja, Senhor, na área espiritual, emocional, física. O Senhor conhece as lutas que temos travado. O Senhor conhece cada necessidade, Senhor. Por isso, nesta hora, nós entregamos em tuas mãos e pedimos: nos abençoe, Senhor, com o teu Espírito Santo, nos dando, Senhor, a oportunidade de sermos tocados pelo Senhor e sermos abençoados. Oh Senhor, visita cada irmão, cada irmã nesta noite que tem passado, Senhor, pelas suas lutas, pelas suas tribulações. Dê a eles, ó Senhor, a sua bênção, assim como o Senhor abençoou a Jacó, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos assim para o céu e declare: a vitória é minha, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então guarda a bênção dentro do seu coração. Amém? Graças a Deus. Igreja Presbiteriana da Reforma no Brasil, uma igreja de fé reformada.